Cara, você destruiu seu nariz, agora você fez um investimento de tempo, de dinheiro, psicológico e tudo mais para mudar de vida. Eu percebo isso, muitas vezes isso faz parte dessa virada de chave, né? A gente fala que o fundo do poço, tá? São os pacientes que chegam lá para mim que perderam o nariz. Esses pacientes, eles chegam numa fragilidade tão grande, tá? Porque é face, né? Assim, respiração, é vital, é uma coisa muito importante. Tem muito residente, tem muito colega que fala assim, putz, mas como você tem tanta paciência? Bom, como chefe lá do Instituto Controle do Câncer, da cirurgia de face, lá eu pegava muito paciente sem nariz. Por trauma, por câncer, por cirurgia mal feita. O cara chegava lá com um buraco. Hanseníase, né? Infinitas doenças, é Brasil né? todo, é gente de fora. Lógico. Então, assim, você acaba tendo um manejo melhor que esses pacientes, que ninguém vê um paciente sem nariz na rua. Esse paciente não sai de casa. E lá você tinha uma fila até de 2 anos do cara te esperando. Então você aprende a condicionar esse paciente para uma espera da cirurgia, tá? Para ele entender que o caso dele vai ser resolvido, tem um monte de etapa ali e tudo. Então, assim, eu trouxe muito dessa experiência lá com o manejo desse paciente do ponto de vista psicológico, chamando assim, terapêutico. Eu trouxe para a realidade do consultório do paciente da DIC. Porque antes, beleza, vamos operar e tudo tá, putz, esquece. Virava um reop, e os reops, que é a reoperação, que dá muito mais trabalho. Sem dúvida, tá? sem dúvida. A gente perdia muito recurso de cartilagem. Pô, já tirei 1, 2 costelas, o cara tá voltando. Então assim, bom, vale a pena todo esse investimento, né? Eu falei, vamos montar um negócio muito mais assertivo. Eu sei os cuidados que ele precisa. Sim. Tá? Eu via dentro do Instituto Controle do Câncer o que a gente precisava desse paciente. Mas ali. que por ser, né, uma rede, né, não particular e com todas as limitações e tudo, fica muito difícil você dar esse suporte, né? Tá? Então assim, eu vejo que essa foi a grande adesão dos pacientes ao tratamento, a gente dá uma atenção diferenciada, multidisciplinar para eles, tá? E algumas coisas que é o que a gente começou a falar. Não adianta eu achar que esse paciente vai lá e fala, não, legal, doutor, nunca mais vou usar, vamos fazer a cirurgia dia tal. Sim. Não, não é assim, tá? Só encho o tacho quando tiver cheio. É bem isso daí. Quando o paciente não estiver preparado para operar, então esses pacientes falam assim, doutor, eu preciso operar amanhã. Eu falei, não, quando nós vamos operar? Quando você estiver pronto para operar. A gente tem pacientes em comum que muitas vezes a gente começa a atender e a gente já fala, não, esse cara não vai operar agora, porque ele não está preparado, ele ainda não está convencido de todo o processo, né? Sim, não. E aí passa um tempo, não sei o que, aí ele me manda mensagem, sabe quem me procurou? É tudo um casamento ali. E aí a gente vai, porque ele tem que ter esse entendimento também da nossa responsabilidade. E eu gosto de ver esses pacientes que operaram, porque depois eles falam assim, cara, eu vou destruir meu nariz de novo. E agora eu tô respirando tão bem, né? Eu conquistei uma outra etapa, porque fazia muitos anos que ele não respirava daquele, ele nem sabia como era respirar direito. O cara, assim, o cara ser privado do sono é a pior fase dele para respirar. Porque aí o cérebro não oxigena à noite, você não dá um reboot. Fora aquilo, aumenta nível de pressão arterial, né, dos batimentos cardíacos. Que é a parte que você vê ali que o paciente clinicamente a droga inalatória e todas essas porcarias que tem junto, principalmente os derivados de anestésico, fazem vasoconstrição coronariana, o cara tem dor no peito. Eu atendi um paciente aqui que tinha dor no peito, ele falou, doutora, eu acabei usando bastante hoje cedo, porque senão eu não ia vir na consulta, eu ia te dar o cano, porque eu não conseguia chegar aqui pra falar pra você que eu ainda não consegui parar. Aí eu falei, não, calma. E ele chegou com dor no peito, nariz branco. Não, calma, vamos lá. Né? Então assim, vamos cuidar desse caso agudo, vamos entender, vamos fazer exames, porque esse paciente também pode ter placa de colesterol, nem tudo é só a droga. E fazer ele entender também que, cara, não é só a droga que você tem que parar, mas você tem que comer melhor, você tem que fazer atividade física, você tem que tomar remédio pro seu colesterol, você tem que isso, você tem que aquilo. Então é um todo. E aí também quando você acolhe ele dessa maneira, em falar assim, cara, nem tudo é só a droga. Né? Então assim, você tem a droga, você tem o seu histórico, você tem isso, você tem aquilo, você tem o... Você deixa tudo muito claro ali pra ele. Né? E aí ele fala assim, poxa, fui acolhido. E aí eu percebo isso. Depois ele fala, cara, não quero destruir meu nariz de novo. Então eu acho a cirurgia faz muito parte, na minha visão, do processo de recuperação e de abstinência. Né? Mas é o paciente que tem que estar no radar. Quando ele some, é aquilo que a gente fala, passou um tempo, o cara não procurou, o cara... Né? Sempre vem aquela pergunta, por que você sumiu, cara? Tá tudo bem?
né? Então, Sim. esse acompanhamento. E aí, tem uma coisa, que era a minha terceira pergunta que vem agora, a gente tá falando muito cara a cara no masculino. E um dos nossos assuntos, né, mais frequentes ultimamente é: as mulheres estão usando muito cocaína, Sim. né? E eu acho que é algo que é um tabu, que eu acho que é algo que a gente tem que levar para a população, porque eu ainda percebo elas muito mais tímidas para assumir o vício e escondendo mais. Então, assim, é um perfil, dentro de todo esse perfil caótico que a gente está falando, eu gostaria muito de conversar agora sobre a mulher addicted, né? Eu acho que isso é um capítulo importante que a gente tem que conversar e que as mulheres têm que entender o que está acontecendo com as mulheres. Tá, então assim, essa é uma pergunta muito bacana, porque é o seguinte, você tem um mercado, você tem um mercado da farinha, Sim. tá? E ele tem que chegar no consumidor. Só que é o seguinte, faz mais ou menos, a virada disso faz 7 anos. Vou colocar 7 anos porque foi quando apareceram muitas novas drogas sintéticas no mercado, tá? E o que acontece? E a droga, ela mudou de patamar, ela mudou do consumidor, tá? Mudou o perfil. O perfil do então, usuário. Assim, o pessoal mais novo, tá? Ele não fechou a roda gigante, ele não vou começar a consumir isso aí. Não, ele entrou numas drogas totalmente criadas, inalatórias, injetável, tem de tudo, mas não é a farinha. Bom, beleza, mas você tem que ter esse fluxo ainda. O que os caras fizeram? Óbvio, antes de chegar ao dólar alto, que você manda tudo para fora, o que você faz com esse mercado? Aí começou um novo mercado, que é o mercado que não tinha lá pra gente, e começou a aparecer. Bom, qual que é esse mercado? Se você pegar 7 anos atrás, foi como eu comecei a pegar algumas pacientes, que eram um perfil, a mamãe, de 50 anos, dona de casa, 0 perfil addicted, 0 perfil drogadito, que chega no meu consultório com problema de nariz. Fala, aonde que apareceu? Aí assim, tem uma coisa muito interessante. Essa mulher, então, tá lá entre os seus 50 anos, 55, tá? Ela tá mais velha, ela já entrou na decídua hormonal, tá? Pra mulher, você tem os hormônios contados, eles vão diminuindo. Sim. E 50 anos, se você não tá na menopausa, você já tá brincando de climatério. E climatério é aquela chavezinha. Exato. Que desliga de vez em quando, ela fala, putz. Aí ela come um pedaço de plástico, ela engorda, tá? Ela não tem ânimo de fazer as coisas, porque, putz, parece que já tá com o freio de mão puxando, tá? O libido diminuiu demais, tá? De repente, vem a figura da amiga. De repente você vê uma amiga que tá na mesma situação com você, os filhos longe, já não dão muito bola, só volta de vez em quando pra casa quando você faz uma macarronada, tá? E ela tá sozinha ali. E o marido ainda cheio de libido, porque é o lance do testosterona, que ainda mantém os seus níveis, diminui, mas mantém. E é fresquinho o testosterona. O hormônio dela é o hormônio velho. Tá? E de repente essa mulher vê a amiga dela. Tá magrinha, comendo de tudo, com puta do ânimo. Olha aquele puta, abre a janela, aquele puta dia horrível. Ela fala, nossa. Mas ó, vai abrir aquela nuvem, vai vir um solzão, tá? Não, ontem eu fui dançar com meu marido. Voltou a transar com o marido, voltou o libido lá em cima, a libido lá em cima, tá? E aí? Numa confissão ali, aquela confidência de comadres, tá? Ela chega e fala assim, então, tô usando um negocinho, descobri, ou na internet, ou alguém apresentou outra amiga, e tá ela usando a farinha. Emagrecendo, libido lá em cima. Cara... Junto com os chips da beleza, o implante da testosterona, aí vem... né, o uso de doses realmente bem mais altas, hormonais, né? Então, assim, vem todo um combo, né? Vem o combo todo, tá? Mas a gente vê que essa parte inalatória entrou nesse combo, tá? Ainda ninguém fala sobre isso, é um tabuzão que eu vejo essa, não é o perfil dela, tá? Então o que acontece? Aí ela condena a amiga,
e ela vai pra casa dela, normalmente termina a amizade, fala que absurdo, não sei o quê. E um dia tá ela sozinha, frustrada com a vida na internet. Tá montadinho para você iniciar um outro ciclo. Então é um perfil novo que entrou. E óbvio, ela vai consumir uma droga que vai trazer todos os problemas que a gente falou anteriormente. Tá. Então essa é uma paciente nova, uma paciente que está vindo no consultório que você agora, percebe que tem uma frequência, que né? Não existia essa paciente que não era addicted, que não era um perfil drogadita, que era uma dona de casa, uma mãe, uma senhora de família, tá? Usando drogas inalatórias. Tá? Esse é um novo momento que a gente está enfrentando no consultório. E também tem, lógico, eu percebo aqui no consultório, né? As meninas mais jovens também, elas estão como tudo, né? Elas estão bebendo mais, elas estão fumando mais e realmente o uso das drogas inalatórias também virou campeão. Antes a gente via que era uma coisa muito... as mulheres, elas tinham muito preconceito. Até porque eu falo assim, né? As drogas inalatórias, o ato não é um ato bonito, né? Então, assim, tinha todo esse preconceito, essa coisa e tal. Eu acho que a mulher, ela era muito mais vinculada a boas maneiras, a elegância e tudo mais. E hoje a gente vê já um outro perfil, né? A mulher busca muito mais essa quebra de barreiras, a ser quem ela bem entende, né? Então, assim, uma postura muito mais... e às vezes muito mais arrojada e tal, mais masculinizada, né? Mas assim, o que eu vejo, este outro perfil... Ele veio junto com o empoderamento da mulher, tá? Que é uma corrente hoje mundial. Exato, tá? exato. Só que a gente tá num momento muito mais introspectivo, porque a gente tá no mundo midiático. Sim. E quando você tem que se expor para mostrar que sua vida é linda igual no Instagram... Você precisa da capinha do super-homem, né? Você precisa da capinha, exato, tá? Exato. Então, assim, eu vejo isso daí que, assim... Essas pacientes mais novas que estão procurando são a paciente que quer viver o clique da foto ali na festa, na balada, saindo num jantar, ser divertida, num evento, ser animada, ser né? animada, então ela busca um aditivo para isso. Tá? Então, assim, mas eu vejo que isso mais é o fruto dessa introspecção da mídia, do Instagram, de mostrar sempre uma vida maravilhosa e perfeita. Tá? Ela quer continuar, é o que você disse, a capinha do... E aí ela precisa realmente desse estímulo o tempo todo, né, pra tá isso. E a busca pela magreza, né? Sim, então isso, sim, né, sempre... Isso aí já veio. Exato. Né? Se você pegar as anfetaminas, anfepramonas, que já são derivados da cocaína, sem o efeito alucinógeno. Exato. Então isso aí já era procurado. Então vem realmente essa busca, né, pra você ser magra, animada, linda, feliz, perfeita, né? Então, assim, viver essa vibe, né? No mundo de passarela, paciente nossa que modela, então é muito comum. O acesso é meio que obrigatório para uma Porque vida... você tem tudo, né? Você tem a capinha do super-homem, é anorexígeno, você não come, aumenta o metabolismo, você tá né? disposta, você tá feliz, tá né? feliz, você tá animado. Então, assim, esse é o perfil que acaba, né, encaixando em tudo isso. E mulheres lindas, maravilhosas. Sim, a gente tem pacientes assim maravilhosas que acabam perdendo o narizinho, né? Tem uma consequência aí do negócio. Caramba, eu acho que hoje é isso. Hoje a gente teve uma conversa aí mais profunda, né? Os bastidores aí de pacientes que... É um lado que um monte de gente nem imagina que tem, né? E que, na nossa opinião, assim, não deve ser marginalizado, né? São pessoas como qualquer outras, entendeu? Problemas que eu acho que é importante a gente frisar muito isso, né? Pessoas com vícios, então a gente pode ter das diversas maneiras. E é muito mais comum que o pessoal imagina. Muito né? mais. No muito nosso mais. mundo, dentro da clínica, né? Dentro do consultório, a gente vê que isso é uma coisa muito mais comum, né? Muito. Do que tem por aí, do que as pessoas imaginam. Porque muitas vezes as pessoas demoram para perceber, né? Porque eu acho que hoje é isso, busca muito essa questão da euforia, né? Todo mundo tem que estar eufórico, todo mundo tem que estar feliz. Tem que estar bem o tempo todo. Então, não necessariamente as pessoas veem isso como um problema. Demonstrar frustração não é mais aceito. Então, o que acontece? Os usuários, eles vêm com isso. Então, eles, por muito tempo, eles são pessoas muito legais. Nossa, não, aquele cara é super animado. Aquela menina assim, tá sempre super disposta. Ela tá na academia, ela tá isso, ela tem um corpaço, ela é legal, ela é divertida. Então, assim... É visto por muito tempo, né? Até esse paciente começar a perder as funções dele por causa da droga. Seja elas psicológicas, né? E as questões realmente de trabalho e compromissos pessoais, como as questões físicas, né? E aí é o nosso trabalho, gente. O nosso trabalho de resgate dessas pessoas aí.
Bom, Ju, é isso sempre aí. Eu muito acho que deu bom, pra, né? pra dar uma Foi ótimo. conversada boa aí. Espero que todo mundo tenha gostado. O pessoal que tiver dúvida, questões e tudo mais, acho que tem, né, nossos contatos aí nas redes sociais e a gente está sempre aberto. Maravilha. Obrigadão. Tchau, tchau.